Olá galera, esse é o nosso próximo passo na construção do amplificador. Como vocês podem ver, a caixa já foi lixada. O que vocês provavelmente não estão vendo é que ela já foi também emassada e lixada de novo. Então o amp já está pronto para receber o acabamento, mas antes disso eu vou ter que fazer várias outras partes da estrutura. A furação do chassi já está no lugar, então agora é só passar para a parte de estruturação. Essas estruturas são feitas de uma madeira leve, que é essa madeirinha branca, e elas vão ser coladas na parte interna do amplificador e vão servir para a instalação das placas de compensado, né? A proteção das válvulas e do chassi, e o baffle, que é a parte frontal onde fica o alto-falante, e essas peças vão ser aparafusadas nessa estrutura interna. Agora o que eu estou fazendo é a medida, porque eu quero fazer uma estrutura que seja bem encaixadinha dentro da caixa, porque ela inclusive reforça toda a estrutura da caixa, né? Para não contar só com as juntas do rabo de andorinha, para manter a caixa íntegra. Então, assim, com essa estrutura a gente vai ter assim o dobro do reforço na parte interna. Agora o que eu estou fazendo são as medidas das peças para poder adaptar e encaixar no local certo. Essas peças todas vão ser coladas e afixadas dentro da estrutura do amplificador. Agora, como vocês podem ver, eu estou colando as peças no lugar. O que provavelmente não dá para ver muito bem é que eu marquei com um marcador a parte exata aonde a peça vai ser encaixada. Dá para ver na madeira interna, talvez, um risco. E esse risco é justamente aonde eu preciso dessa estrutura instalada, porque é exatamente a medida das peças de compensado. Agora eu estou inutilmente tentando pregar essas peças com prego no lugar,
que eu achei que fosse ser fácil, porque essa madeira é bastante leve, essa madeirinha branca. Mas como você pode ver, como ela é bastante fibrosa, toda vez que o prego entra, ele desvia e acaba amassando. Então isso é uma estratégia que eu rapidamente desisti e passei a utilizar, na verdade, parafuso para fixar essas peças no lugar, que eu acho que no final das contas foi uma coisa bem mais eficiente e inclusive deixa a estrutura mais segura, né? Então, realmente os pregos não funcionaram. Toda vez que eu tentei pregar, você vê que ele desvia para o lado e não funciona. Sempre na mesma direção, por causa da fibra da madeira. E com o parafuso, eu fiz uma furação prévia, já com a madeira já localizada no lugar, com a cola, e com essa furação prévia facilmente a gente mete o parafuso. O próprio parafuso já serve como grampo para manter a peça no lugar enquanto a cola seca. Então é isso aí. Com todas as peças instaladas, eu posso pegar uma lâmina, como eu estou fazendo agora, e raspar o excesso de cola que é espremido, né? Depois que os parafusos são localizados e apertados. E aí a madeira já seca, o acabamento depois vai ficar muito mais fácil porque raspando esse excesso de cola você tem a superfície limpa da madeira. Então a estrutura está aí, já pronta e pronta para secar. Esse é o último pedaço que vai ser instalado. Nesse projeto eu resolvi também experimentar uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, já que eu tinha os ingredientes para fazer, que é esse produto que eu estou fabricando aí, que se chama Danish Oil, ou seja, óleo dinamarquês, e ele consiste de uma parte
de óleo de linhaça, uma outra parte igual de poliuretano e por último uma parte também igual de água raiz. Então eu estou utilizando esse vidro aí que tem uma graduação já impressa no lado do vidro para poder fazer exatamente partes iguais de todos os componentes desse verniz, né? E como eu nunca tinha experimentado, foi uma coisa que eu estava a fim de experimentar e gostei até do resultado. Aí eu estou evitando um grande problema, né? Porque se você jogar verniz fora da lata, sempre derrama uma porção para o lado de fora. Então eu lembrei, graças a Deus, a tempo de botar um jornal embaixo para evitar problemas e evitar fazer pinturas na minha bancada que eu não estava realmente planejando fazer. Então estamos aí terminando a mistura desse óleo, desse verniz. É um verniz bastante tradicional, muito usado por todos os marceneiros e moveleiros do mundo e gostei do resultado. Apesar da água raiz ser um pouco agressivo, né? O vapor da água raiz é um pouco agressivo. Então, assim, na verdade, eu não pude deixar ela secar dentro da oficina, tive que levar para o lado de fora para terminar a secagem. Porque enquanto estava evaporando a água raiz, o cheiro estava muito forte. Mas é isso aí. Parece ser um verniz bastante resistente, não é muito grosso e muito brilhante, fica bem natural. Eu gostei do resultado. Quero experimentar inclusive em alguns móveis que eu venha fazer. E aí acabou a mistura, agora eu estou fechando o vidro para dar uma boa sacudida e misturar as três partes que se fundem e fazem o produto final. Agora estou eu aí já usando o Danish Oil para fazer o acabamento do amplificador. Vocês podem ver que em cima já estão, a parte de cima aí na verdade é a parte de baixo do amplificador. Os parafusos que vocês veem ali são os parafusos dos pezinhos de borracha que eu deixei no lugar para poder fazer o acabamento em todas as superfícies de uma vez só. Não tem que ficar fazendo metade, depois metade. Então estou usando o parafuso como um apoio, porque aí eu posso trabalhar na parte de cima, já tendo invernizado a parte de baixo, sem problema. Então aí é normal só mandar o pincel, cobrir toda a superfície. Se eu não me engano eu acho que 2 mãos. Deixei secar a primeira mão por um tempo e tal. E depois fiz a próxima mão por cima. E foi esse o processo de acabamento do Danish Oil. Gostei, é bem fácil de aplicar. Um verniz bem natural. E só ter cuidado. Sei que eu estou até com uma máscara para evitar os vapores da água raiz, que são bem fortes. E é derivado de petróleo, então é bom não facilitar. É só recobrir toda a superfície com o pincel. Ele não é muito meloso e nem fica muito marcado, bem natural. Isso aí já são as peças todas
do lado de fora da minha casa, porque eu deixei secar no exterior para não ficar com aquele cheiro horrível dentro de casa, na oficina, né? As peças aí de compensado, vocês podem ver que eu fiz um acabamento com uma tinta preta fosca, que ajuda a deixar tudo mais invisível, né, por dentro do amplificador. E combina bem com o cedro do amplificador. Agora já está tudo seco e a gente já pode começar realmente a montagem. E a primeira parte da montagem aí vai ser os pezinhos de borracha, para poder colocar deixar o amplificador já em cima dos pés, para poder fazer o resto da montagem, que agora é muita coisa para agregar aí, né? Todas as peças, todos os acabamentos, etc. O próximo passo é colocar o chassi do amplificador e já fixar ele no lugar. Sempre lembrando, né, de deixar um pouco folgado até entrar com a peça de compensado, que vai dar realmente a medida final, apesar de que essa medida já está bem definida pela estrutura de madeira interna, né? Mas é sempre bom, sempre dá para dar um ajuste fino na hora que você vai, antes de apertar. E é o que eu vou fazer agora, colocando já a peça no lugar e vendo como é que está a medida certa. A furação para fixação dessas peças já foi feita previamente, até antes de fazer o acabamento, porque eu já queria estar com todos os furos feitos antes de começar a pintura das peças. Agora já é só a montagem para ver se está tudo certinho, fazendo o ajuste final da posição do chassi. Esse próximo passo já é a colocação de uma peça de segurança que permite que se você, por exemplo, por acaso puxar o fio assim sem querer, o fio não force a junta elétrica dentro do chassi do amplificador, né? Então você tem essa pecinha aí de plástico, que é a parafusada na lateral de madeira. Então toda a tensão que você coloca no cabo da tomada do amplificador, ela vai ser absorvida por essa peça e não pela junta lá dentro do chassi. Então é uma coisa importante para a segurança, né?
Próximo passo é a instalação do manete que para carregar um amplificador. Se vocês acham isso parecido com um puxador de porta de armário, é porque ele realmente é um puxador de porta de armário. Mas eu achei ele tão bonito e tão. Achei que combinou tanto com o amplificador, com o estilo, que eu resolvi comprar. E realmente depois que eu instalei eu gostei muito. E ele como o amplificador não é muito pesado, apesar dele ser assim um pouco, ele força um pouco na mão. Você não vai ter que carregar o amp assim tanto tempo para realmente ele se tornar uma tortura, né? E eu achei que ficou muito bonito em termos de visual e compôs com o estilo do resto do amp. Então eu gostei bastante, até mais do que aqueles comerciais que você pode encontrar. Foi um achado. Agora o próximo passo é remontar o bafo, ou seja, colocar de novo, né, o alto-falante no lugar, agora que já está tudo com acabamento, com a pintura. Só reinstalar tudo que já estava instalado. É sempre bom instalar tudo primeiro antes de fazer qualquer acabamento para depois você não sair destruindo ou arranhando os acabamentos que você tenha feito já nos seus produtos, né? E é coisa bem simples, como tudo já está certinho acoplado nos lugares, agora é só remontar e instalar no lugar. E agora esse bafo vai entrar lá na parte da frente. O amplificador ele se acopla ao chassis através de um cabo de encaixe, né? Cabo banana daqueles. Então é bem fácil botar e tirar. Não tem que ficar soldando nem prendendo os fios toda vez que for mexer. Então é tranquilo. Tá parecendo um filme. Tá parecendo um filme. Não tem problema de usar o áudio. Hein? Talvez, não sei. No problem. Por quê? Quer dizer que você não lembra? Ponto positivo. Vem na acústica. Já o final da instalação, colocar as válvulas todas de volta no lugar que eu tirei para elas ficarem seguras, né, durante todo esse processo, e já deixar ela prontinha para funcionar o amplificador.
Bom, já que está tudo funcionando, o amplificador ligou de novo, as válvulas acenderam sem problema. Já posso tapar o chassi com a tampa e terminar a montagem do amplificador. É isso aí. O trabalho de construção está pronto. O amp está aí acabado, invernizado, todo montado. E a última parte que falta é testar. Bom, ainda falta uma outra coisa que é o protetor da frente do bafo, que vai ser um tecido que eu ainda não adquiri, mas vou comprar mais no futuro. E agora vamos testar.
Bom, isso aí é quase um mês depois daquele teste que eu fiz no amplificador. E eu já consegui um tecido que eu gostei e já instalei ele no bafo, e é esse tecido azul aí que vocês estão vendo, que eu achei bem bonito para combinar com o resto do amplificador. E é isso aí, o amplificador está terminado. Gostei muito desse trabalho.